Então vamos lá, né, criança, para mais uma aula de língua portuguesa, comigo, a professora Michele, né? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só apertar aí, quero falar, e a gente interage aqui juntinhos, tá bom? Beijo, uma boa tarde para vocês e vamos começar. Eu pedi para que vocês abrissem a apostila na página 29 e nós vamos fazer uma leitura de imagem, né? A gente sabe que nós não fazemos só leitura de letras, de palavras, de frases, de história, a gente pode fazer leitura de imagem, né? E aí, a nossa apostila traz essa imagem aqui bacana, e eu quero saber de vocês, que lugar é esse? Fala para mim, quem quer responder que lugar é esse? Pode falar, liga o microfone e fala. Uma indígena. Uma tribo. Aham, ó, aham, tô escutando, tá? Aí só liga, fala e depois desliga, né? Para dar oportunidade para os outros coleguinhas. Isso mesmo. Teve gente que falou aí uma aldeia indígena, teve gente que falou que é uma tribo indígena. Então, o lugar é esse mesmo, tá? Agora eu quero saber que elementos vocês, assim, observam nessa imagem. Quais são os elementos que vocês estão vendo? Por exemplo, tia Michelle aqui, eu olhando assim a imagem, eu tô vendo um menino e um pai, né, com arco e flecha. Então, assim, provavelmente o pai deve estar ensinando o menino a usar, né, porque lá nas tribos indígenas, a gente sabe que eles usam muito recursos naturais, eles caçam, eles pescam, eles mesmos vão lá, caçam, matam, cozinham e comem, né? A gente sabe disso. Nós não, já nós aqui da cidade, se a gente quer comer alguma coisa, a gente não vai caçar, a gente vai ali no supermercado e compra, né? É diferente. Então eu observo esses elementos assim. Foi o que mais assim me chamou a atenção, né? O que eu olhei e falei, nossa, é isso que acontece de diferente eles lá comigo aqui. Agora eu quero saber de vocês. Que outros elementos nós temos aqui nessa imagem? Fala para mim. Quem quiser levantar a mão, levanta, que aí a tia Michelle fala quem tá com a mãozinha levantada. Ou senão pode abrir o... Fruta. Uhum. Pode falar, Nicolas. Crianças correndo e o homem batendo tambor. O homem batendo tambor e crianças correndo, ok? Mais alguém quer falar? Outras coisas? Tem mais coisas aí nessa imagem, na apostila de vocês. Tia Michelle cortou um pedacinho aqui assim, porque não coube, mas vocês olhando a imagem de vocês, olhando aí a apostila que está do ladinho de vocês, vocês conseguem observar a imagem de cima. Mais alguém quer falar? Pode falar, Davi Barcelar. Madeira aqui atrás com palha e, e uma menininha correndo com um cesto de maçã nas costas. Isso, ótima observação também. Mais alguém quer falar e observou outra coisa? Ó, o Nicolas falou que observou as crianças correndo, brincando, né? Batendo, o homem ali atrás batendo tambor. Mais alguém também quer falar que observou diferente? Sim, pode falar. As crianças comendo. As crianças comendo que eles mesmos colheram, né? Isso mesmo. Sim. Eles mesmos, né? A gente observa que eles foram lá colher e agora estão comendo, né? Isso mesmo. Muito bem. Foi Rafael Zambaldi que respondeu agora? Não apareceu aqui para mim? Ô tia, foi sem querer. Não é o homem batendo tambor, não, é fazendo artesanato. Ah, isso, Nicolas. Aham. Eu ia falar disso depois. Fazendo artesanato, né? Pois é. Então, olha só, vocês viram que cada um de vocês tiveram uma interpretação diferente, tá? Da imagem. E isso acontece mesmo. Cada um tem uma interpretação e imagina algo, né, que se assemelha a vocês ou de diferente. O que mais me chamou a atenção foi o arco e flecha. Aí eu lembrei que eles caçam, né? E outras crianças observaram tiveram umas outras observações, né? Viram aqui crianças brincando, né? De correr. Nós temos aqui a menininha com cesto de frutas, né? Parece ser maçã, trazendo para os outros, né? Da tribo ali, as outras duas crianças, o menino e a menina ali comendo.
e se destaca que eles mesmos foram lá colher e agora estão comendo. Lá atrás, o senhor lá fazendo seu artesanato, eles mesmos produzem os objetos deles, né? Eles mesmos produzem os objetos. E também lá atrás nós observamos as casas, que é a casa que é a oca deles, né? Eles vivem em oca, não igual a gente assim, em casas de azulejos, de cimento, não. Todo o recurso do povo indígena eles buscam na floresta, né? Outro detalhe também que a gente observa é a roupa, né? Eles estão usando roupas diferentes da gente. Então, essas roupas eles também vão e produzem do que eles buscam na natureza, né? A gente não, a gente vai ali no shopping e compra a roupa que a gente quer, né? Então a gente percebe que o modo de vida do indígena é diferente da gente. E é isso que a gente vai aprender nesse novo capítulo em língua portuguesa. A gente vai conhecer um pouquinho dos indígenas de outros povos, né? E aí a primeira coisa que ele traz aqui em destaque é com relação às brincadeiras. A brincadeira do povo indígena, vocês acham que é diferente da de vocês? Ou vocês acham que é igual? Ou tem um pouquinho diferente e um pouquinho igual? O que vocês acham? Quem quer falar? Quer falar, Rafael Zambaldi? Não? Gente. Hã? Você acha que é diferente? Sim. Uhum. Mais alguém? Tem algumas coisas que são diferentes e algumas são iguais, né? Eu acho que tem mais de diferente do que igual, né? Uma coisa que eles gostam, provavelmente que a gente está vendo aqui na imagem, é que eles estão correndo, né? E vocês, todas as crianças adoram correr, né? Viu um ar livre, foi no parque, a primeira coisa que vocês querem é sair correndo, brincando de pique-pega, né? Então, existem algumas brincadeiras indígenas que nós vamos conhecer e que vocês brincam e não sabiam que eram da origem indígena. A gente vai conhecer isso ao longo desse capítulo, tá? Então, nós percebemos, né, que a vida deles é um pouco diferente da nossa. Outra coisa também, onde será que eles tomam banho? Né? Onde? No rio, né? Eles não têm banheiro igual a gente, então eles vão tomar banho lá no rio. Então, muitas coisas são diferentes da gente e algumas coisas são iguais, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos para a página seguinte, página 30, tá? Todo mundo lá na página 30, a tia Michelle colocou aqui também. E a gente vai voltar a falar sobre e-mail. Né? Semana passada eu dei uma aula para vocês sobre e-mail, estrutura de um e-mail, como que faz, né? Como se escreve, que o e-mail ele é um gênero textual, né? E o e-mail, gente, ele é um meio de comunicação para facilitar a comunicação entre as pessoas, né? É uma forma mais fácil e rápida. Antigamente, não se tinha e-mail nem internet, a gente usava muitas cartas, né? E aí, às vezes, escrevia uma carta aqui, na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, assim, eu usava muita carta, eu escrevia cartas para minha prima, de lá de Minas Gerais. Então, eu escrevia hoje, encaminhava hoje, chegava para ela depois de 15 dias que chegava para ela, né? A gente não tinha essa comunicação rápida, né, como hoje nós temos. Então, hoje, o meio de comunicação está muito mais fácil de se interagir, de conversar, né? Então, esse aqui, o e-mail é um meio de comunicação para facilitar e agilizar o processo, né, da comunicação entre as pessoas. Se hoje eu enviar um e-mail para alguém da turma, vai receber na mesma hora, né? Aquele do positivo on que a gente faz. Eu envio todo dia, às 5 horas da tarde, a aula do dia seguinte. Na mesma hora vocês recebem a aula. E se vocês me responderem, na mesma hora eu vou receber. Então tá bem melhor a forma de comunicação, né? Então vamos lá. Na apostila 30, na atividade 1, vem falando assim. Vem um pequeno texto falando do Pedro Aventura. Pedro Aventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição. Expedição é uma viagem, tá? Uma viagem exploratória. Uma expedição
para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo entrevistando o professor arqueólogo inglês, que se interessava pelos jogos e brincadeiras de nossos antepassados. Leia o e-mail a seguir que deu início a essa grande aventura pelo interior do Brasil. Então vamos lá. O Pedro, né, Aventura, ele é um jornalista, né? E a gente sabe que o jornalista, ele vai lá, ele pesquisa, ele explora o que ele quer, né? Escreve, né? Filma ali, fala, aprende sobre o que ele está querendo ali, e depois ele vai e repassa isso para as outras pessoas por meio da comunicação. Ele é responsável para repassar as notícias por meio por meio de uma comunicação, que seja e-mail, televisão, né, ou rádio. Ele, de uma forma, ele vai passar o que ele pesquisou. E no caso aqui, esse Pedro Aventura, ele estava querendo fazer uma pesquisa sobre as brincadeiras dos indígenas. Então, o e-mail que ele enviou de Pedro Aventura, e ele enviou para quem? Para o professor, né? Esse professor, além de ser professor, ele é um arqueólogo, né? O arqueólogo que estuda e pesquisa a vida de antepassados, né? Tanto indígenas quanto outros povos também, tá? Então, essa é uma estrutura de e-mail. Aqui em cima, no cabeçalho, nós temos de Pedro Aventura para professor. E aqui, logo no corpo do e-mail, que isso aqui, ó, de azulzinho grande, assim, nós chamamos de corpo do e-mail. Nós temos algumas sinalizações, isso se chama estrutura de e-mail, tá? E aí, a primeira coisa que vem nessa estrutura é caro professor. Gente, caro professor, a gente chama de vocativo. É para quem a gente está enviando o e-mail, né? A gente está ali chamando a atenção daquela pessoa ali, falando o nome dela. Caro professor. Então, a gente chama de vocativo, né? Essa parte aqui de cima a gente chama de vocativo. Logo lá embaixo, nós temos aqui embaixo, no final, depois que ele escreve toda a mensagem, no final ele vai lá e diz um abraço do Pedro. Então ele faz uma despedida e aí ele está se despedindo da seguinte maneira, com um abraço. E aí ele assina o nome dele, Pedro, né? Então se ele está se despedindo assim com um abraço, quer dizer que é um e-mail, né, carinhoso, que ele já deve conhecer a pessoa, né? Quando o e-mail ele é mais formal, por exemplo, eu, professora Michele, vou enviar um e-mail para minha supervisora. Quando eu termino o meu e-mail para enviar para ela, eu escrevo da seguinte maneira: atenciosamente, professora Michele. Isso é um e-mail formal, quando a gente manda para uma empresa, né? Agora, quando é para um amigo ou para um parente, a gente termina com um abraço, a gente faz a despedida com um beijo, né? Dependendo de quem for. Então, a despedida aí é conforme a relação que você tem para com aquela pessoa. E no final ele assina do Pedro, né? Então ele colocou aqui a assinatura dele. E no meio, que eu estou sinalizando aqui para vocês com esta setinha, é o corpo, é a mensagem, é o que ele está querendo dizer, é o que ele está falando, né? Parece até aquela produção de texto que a gente ensinou a vocês nas aulas passadas, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Mas é mais ou menos isso, vocês viram? Ó, cara, o professor vocativo. Depois do vocativo vem o texto, que é a mensagem. Depois vem a despedida e a assinatura. Nesse meio aqui é o texto, aí eu vou fazer a leitura para vocês, tá? Prestem atenção na leitura, que inclusive tem parágrafo, tá? O diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Quando o senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nesta reportagem
e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. À medida que formos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando-a a par de tudo, via internet, combinado? Espero contar com a sua indispensável análise e observações. Aqui, gente, foi a mensagem que ele quis enviar para o professor, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos para a página 31, tá? Vou continuar aqui, que a gente vai ainda falar sobre esse texto. Vamos para a página 31 e agora a gente vai fazer a correção, porque eu pedi para que vocês fizessem a atividade, né, primeiro, e depois aqui na aula ao vivo a gente faria a correção e também tiraria todas as dúvidas de vocês. Mas vamos lá, eu quero vocês participando. Na atividade 2, ele está pedindo, da página 31, ele está pedindo na letra A para que você explique como que é a profissão de jornalista. O que que um jornalista faz? Quem quer responder para a gente aqui? O que que um jornalista faz? O jornalista é a pessoa que coleta informações, escreve e distribui notícias e outros tipos de informações. Isso mesmo, correto. Ele pega as informações, né? E aí ele vai lá e monta tudo, né? O que que ele vai falar? Porque ele também não pega não coleta assim a informação e já vai passando logo, não. Ele vai coletar a informação, vai organizar toda a informação para depois passar a notícia para as outras pessoas, tanto notícias quanto informações. É isso mesmo que o jornalista faz, corretíssimo, tá? Agora, Sofia Couto, você quer responder o que que o arqueólogo faz? Na letra B. O que que o arqueólogo faz? Quem quer responder? Levanta a mãozinha. Quem quer falar? Pode falar, Rafael. O arqueólogo estuda as sociedades e culturas humanas por meio de objetos fabricados e utilizados no passado. Isso mesmo. É um profissional que estuda, né? Ele estuda e pesquisa o modo de vida das pessoas, né? Dos antepassados, não só de índios, né? Ele faz vários tipos de pesquisa, de pesquisas arqueológicas, né? Por exemplo, aquelas pesquisas de dinossauro, é o arqueólogo que faz, o pesquisador, né? Então, é isso mesmo, o arqueólogo, ele é um profissional que estuda e faz pesquisas dos nossos antepassados, né? Dos povos de antes. Muito bem, corretíssimo. Vamos para a atividade 3 agora. A atividade 3 eu já até respondi para vocês, está aqui no e-mail. Quem escreveu o e-mail? Pedro Aventura. Na atividade 4, para quem ele escreveu, está aqui na setinha também, para o professor, né? O professor arqueólogo. E número 5 está assim: qual é o assunto principal tratado no texto? O texto ele vem aqui trazendo um assunto, né? E aí qual é o principal? É a aprovação da expedição pelas tribos? É sobre os jogos e brincadeiras indígenas? Ou é sobre a produção de Pedro Aventura? Quem quer responder? Levanta a mãozinha. Isso, ninguém? Tem. Vocês gostam de me ouvir, então, hein? Fala, Rafael, pode falar. Rafael gosta de participar, né? Jogos e brincadeiras indígenas. Jogos e brincadeiras indígenas. Alguém marcou diferente? Ó, aqui o assunto principal é a aprovação da expedição pelas tribos indígenas, tá? Ó, vem falando bem aqui no começo. O diretor da revista autorizou minha viagem. Ele está falando que vai pesquisar os brinquedos e brincadeiras dos indígenas. Só que aqui, jogos e brincadeiras, ele não está falando quais são os tipos de brincadeiras, né? Ele não está falando quais são elas, como que eles brincam. Ele está falando que ele foi autorizado, né, a fazer essa expedição e que vai precisar da ajuda do
do arqueólogo, né? Então, a resposta é o primeiro quadradinho. Vocês vão marcar um X no primeiro quadradinho, tá bom? Vamos lá, atividade 6 agora. Que locais a expedição percorrerá? Está aqui no corpo do e-mail, na interpretação de vocês, tá? Que locais a expedição percorrerá? Pode responder, quem quer responder. Quais são os locais? Pode falar, Vitória. Desliga o microfone, Vitória. Você pode falar. Pode falar, Nicolas, então. Acho que ela levantou. 7 aldeias indígenas em Aham. 4 estados brasileiros. Isso mesmo, corretíssimo. Ele percorrerá 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros, né? 4 estados diferentes, né? Vai descobrir o que eles têm em comum e o que eles têm de diferentes, né? Um do outro, certo? Então vamos lá, 7 agora. Qual é a finalidade de um e-mail? Para que serve o e-mail? A Michelle falou lá no começo, para que serve o e-mail? Né? Quem quer responder, pode responder. Para enviar mensagens. Isso, muito bem. Ele serve para as pessoas se comunicarem, né? Enviarem mensagens entre si, né? E é um meio de comunicação mais fácil e rápido que a gente tem, ok? 8 agora. A 8, a tia Michelle já fez aqui, ó, para vocês. É só a gente analisar a estrutura. Vem falando da estrutura do texto, tá? Leia novamente o e-mail, enumere sua estrutura na ordem em que ele aparece. Então, o primeiro que aparece aqui é o vocativo, tá bom? Caro professor, né? Então, é para quem é a imagem, para quem é a mensagem. Então, aqui está o vocativo. Em segundo, nós temos o texto, né? Que é o assunto do e-mail. E em terceiro, nós temos a despedida e a assinatura. Ele se despede aqui com um abraço e assina com o nome Pedro. Então, a ordem da número 8 vai ficar assim: 3, 1 e 2, tá? Ok? Olha só, crianças, aqui este assunto sobre e-mail a gente terminou por hoje. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida para que eu possa passar por um outro assunto diferente agora. Alguém quer falar alguma coisa? Tem dúvida? Uhum. Então vamos lá para a página agora 32. Todo mundo lá agora na página 32. Nós vamos falar um tema novo, que é sobre sílaba tônica. Já, Michele, o que é sílaba tônica? Fácil, tranquilo de saber. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. É a sílaba que a gente fala com mais intensidade, né? Por exemplo, quando você for falar a palavra, essa sílaba vai se destacar, a gente vai ouvir ela melhor, tá bom? Então, é a sílaba mais forte, a que tem mais intensidade ali numa palavra. Então, eu trouxe uma palavra para vocês que não tem na apostila, só para ter como exemplo, para que vocês fiquem sabendo o que é sílaba tônica e como identificar, tá bom? Eu trouxe essa palavra aqui, a palavra fotógrafo, tá? A palavra fotógrafo, ela tem 4 sílabas, ou seja, ela tem 4 sons. Fotógrafo, fotógrafo. 4 sílabas, 4 sons. Essa palavra ela tem uma sílaba que ela se destaca, que ela é uma sílaba que é mais forte. Existem 3 maneiras de vocês identificarem ela, tá bom? E aí cada um faz da forma que achar melhor. É importante que vocês ouçam a palavra, se atentem à palavra e façam os treinamentos em casa, lendo a palavra e ouvindo, tá? Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Então vamos lá. Eu vou falar devagar. Fotógrafo. Fotógrafo. 4 sílabas. A sílaba que destacou, que eu falei mais forte, foi a sílaba tó. Tá? Ela, inclusive, tem o acento. Esse acento aqui, chamado acento agudo, ele dá um som mais aberto. E aí, ele faz com que essa sílaba fique mais
forte. Então, toda vez que vocês analisarem uma palavra e tiver o acento, é porque ela é a sílaba mais forte. Mas tem palavra que não tem acento, tá? E aí, isso daí que a gente precisa identificar. Qual é a sílaba forte nessa palavra que não tem acento? E aí, a gente vai analisar as outras palavras mais à frente, tá bom? Vamos lá. Fotógrafo tem 4 sílabas, ou seja, 4 sons, né? Vou passar aqui. 4 sílabas, 4 sons. Eu preciso que vocês gravem isso aqui, ó. O que é última sílaba? Última sílaba é o último som, é o fo. Então, a última sílaba é essa daqui. Depois, antes da última sílaba, nós temos a sílaba gra, que a gente chama de penúltima, tá? Então, última, penúltima, e essa daqui, que é o tó, nós chamamos ela de antepenúltima, tá? Antepenúltima, tó, que é a nossa sílaba forte, né? Quando a gente fala essa palavra, a gente fala mais forte essa sílaba aqui. Sílaba tônica, tó. Tia Michele, qual é a outra maneira? A outra maneira de você identificar a sílaba tônica é você falar a palavra rápido. Quando você fala uma palavra rápido, essa sílaba ela vai ficar em destaque. Quanto mais rápido você falar, ela vai ficando cada vez mais em destaque. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar ela rapidinho aí, tá? Ó, fotógrafo, 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 fotógrafo. Tem hora que se embola tudinho, né? Mas tem uma sílaba que acabou ficando ali mais forte, mais firme. Qual foi essa sílaba, gente? Fala para mim, quem quer falar? Qual foi essa sílaba que se destacou ali quando eu falei a palavra rapidinho? Fotógrafo, fotógrafo, fotógrafo foi a sílaba tó. Observe, quando você fala a palavra rapidinho, ela se embola. Mas aí a sílaba, que é a tônica, ela fica em mais evidência, né? Então, é essa sílaba que é a sílaba tônica, tá bom? Vamos lá. A sílaba pronunciada com mais intensidade, né, recebe o nome de tônica. Dependendo da posição que a sílaba ocupa, as palavras podem ser classificadas em. Então tá, então nós já identificamos a sílaba tônica, nós já sabemos o que é a sílaba tônica e como identificar. E agora a gente vai saber a classificação. Nós temos as oxítonas, as palavras oxítonas, que são classificadas em oxítona, sílaba oxítona, que é a sílaba tônica, que fica na última, é o último som de uma palavra, tá? Então, a gente chama essa palavra de oxítonas, tá? Oxítonas, a palavra tônica é a última, tá bom? Palavra que são paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. E a proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos ver aqui o exemplo aqui, mais uma vez, para vocês de fotógrafo, né? Vejam só, a última sílaba, fo, a penúltima, gra, a antepenúltima, que vem antes da penúltima, to e fo. Nós já descobrimos que to é a sílaba tônica dessa palavra. E essa sílaba tônica, ela é antepenúltima. A posição dela está aqui, ó. Ela é antes da penúltima. Então, ela é uma palavra proparoxítona, tá? A sílaba tônica é a antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona, ok? Vamos lá para um outro exemplo que agora a apostila nos traz. Releia esse trecho. Espero contar com as suas indispensáveis análises e observações. Separe em sílabas a palavra destacada. A palavra destacada que está aqui é a palavra análises, né? Então, vamos lá. Analises. Analises. A sílaba tônica nessa palavra é a mais forte, que é o na, tá?
Se eu falar rapidinho, vocês vão observar que o na ele vai ficar em destaque, tá? Vejam só, análise, 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 vai se embolar. Vai ter um momento que você vai embolar a sua língua, né? Igual o trava-língua. E aí o que vai se ficar presente mais é a sílaba tônica, tá? Façam esse exercício em casa, esse teste que vocês vão ver. Vamos lá, quantas sílabas tem essa palavra? 4, ou seja, 4 sons. Qual é a última sílaba? Ces. Qual é a penúltima sílaba? Li. E qual é a antepenúltima? Na. Vocês precisam gravar isso daqui, viu, crianças? O que é a última, penúltima, a antepenúltima, para vocês identificarem. Página 32. Para vocês identificarem se essa palavra ela é uma paroxítona ou uma oxítona ou uma proparoxítona, tá bom? Nós estamos ainda na página 32. Vamos lá, para a próxima agora atividade. Então, aqui na análise, o na é a sílaba tônica desta palavra. Continuando na página 32, atividade 2. Circule nas palavras a seguir a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Então, vamos lá. Nós temos aqui a palavra revista, né? Então, vamos lá. Revista, revista. 3 sílabas. Não tem acento. Então, qual dessas sílabas aqui é a tônica? Vamos falar rapidinho. Vou falar para vocês rapidinho, ó. Revista, 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 revista. Quando você fala revista, 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 revista rapidinho, chega um momento que a sua língua embola igual um trava-língua, porém, uma sílaba ela vai ficar em destaque. Qual foi a sílaba que ficou em destaque aqui, pessoal? Fala para mim, responde. Quem quer falar? Pode falar. Eu, professora. Pode falar, meu amor. Pode responder, eu tô ouvindo. Quem falou eu, professora? Vi. Vis, isso mesmo. Revista é o vis, né? Agora vamos lá, brinquedos. Ó, brinquedo, 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 brinquedo. Viram? Quando você fala ela rapidinha, vai chegar um momento que a sua língua vai embolar igual o trava-língua, porém uma sílaba vai ficar em destaque. Qual é a sílaba tônica de brinquedos? Qual? Não escutei. Pode falar de novamente? Que. Isso, muito Que. bem. Muito bem. É o que, né? A sílaba tônica aqui no brinquedos é o que? Onça. Onça, 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 onça. É o on, tá? On. Índios. Aqui no índios, a gente pode dividir de 2 maneiras, tá? As sílabas do índio. Tem gente que divide em 2 sílabas. Índios, tá? Já tem lugares e pessoas que dividem em 3 sílabas. Índios, tá? Índios. A sílaba tônica aqui é o in. Viagem. A. Amanhã. Nhã. Deverá. Ra. Tá? Lembrando que quando a palavra ela tem o acento, a sílaba tônica é a que está aqui, ó, com o acento. Deverá, amanhã, deverá, amanhã. A gente percebe com o som que a sílaba tônica no amanhã é o nhã e que a sílaba tônica no deverá é o rá, tá? Que é o som mais forte. Vamos lá. As sílabas pronunciadas com mais intensidade recebem o nome de sílaba tônica dependendo da posição que essa sílaba ocupa, né? As palavras podem ser classificadas. Então, de acordo com aonde a sílaba tônica está, ela vai ser classificada como uma palavra oxítona ou paroxítona ou proparoxítona, tá? Vamos ver aqui. Oxítona. A sílaba tônica é a última, que tem aqui no caso o amanhã e deverá. Tá vendo a sílaba tônica? A sílaba mais forte é a última, então ela é uma palavra,
as duas são palavras oxítonas, tá? Agora aqui, a sílaba tônica é a penúltima. Penúltima é o que vem antes da última. Então, nós temos brinquedo, que é o quê? Viagem, que é o A. Onça, que é o ON. Índio e revista, que é o VIS. Essas palavras aqui, elas são paroxítonas, porque a sílaba tônica é a penúltima, tá? Organizada como na penúltima. E a proparoxítona, tia Michele, índio, tá? Índio ou índios, né? Elas estão como paroxítonas ou também proparoxítonas. Lembra que eu falei que ela pode ser dividida de duas maneiras? Com duas sílabas, índios, ou três sílabas, índios, tá? Então, ela pode ser tanto paroxítona quanto proparoxítona, tá? Vamos lá. Agora, continuando na página agora 33, galera. Página 33 agora. Classifique as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, vamos lá. Nós temos uma palavra aqui diferente, que não está lá, né, na atividade anterior, que é a palavra indígena. Indígena, indígena. A sílaba tônica do indígena é o di. Então, essa palavra indígena, ela é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Quem quer responder? Ela é o quê? A palavra indígena. É proparoxítona. Isso mesmo, muito bem. Certíssimo, é uma proparoxítona, tá? Porque a sílaba tônica dela está na antepenúltima. O na é a última, G penúltima, di é o que está antes da penúltima. Então, nós chamamos de antepenúltima, tá? Certinho. Deixa eu... É uma proparoxítona. E a palavra revista é o que, gente? Oxítonas. Isto, paroxítonas, muito bem. E a palavra viagem? Ela é o que, viagem? Oxítonas. Não, ela é uma paroxítona, tá? Lembrando aqui, só o A, tá vendo aqui a letra A? A letra A que é a sílaba tônica de viagem, tá? O gen é a última sílaba, o A a penúltima, então ela é uma paroxítona, tá? Índio, índios, pode ser os dois, tá bom? Então quem respondeu pode ser tanto proparoxítona quanto paroxítona, tá? Deverá é a última sílaba, que é a sílaba tônica, então ela é uma oxítona, tá? E brinquedos, ela é uma paroxítona, tá? Então, acertem aí, ou faça quem não fez ainda, né? Indígena, proparoxítona, revista, paroxítona, viagem, paroxítona. Índios, pode ser os dois, né? Paroxítona ou proparoxítona. Deverá é uma oxítona e brinquedos, paroxítona, ok? Crianças, eu quero saber se algum de vocês tem alguma dúvida com relação à sílaba tônica, porque a gente vai mudar agora mais um pouquinho de assunto, tá? Alguém tá com dúvida na sílaba tônica, de como saber, de como treinar? Pra gente descobrir. Uhum. Você fala novamente? Eu não escutei, meu amor. Fala de novo. Novamente. Novamente o quê que você quer que eu explique? É Bárbara, né? Sobre a palavra. Sobre a palavra. A sílaba tônica. A sílaba tônica. Ah, sim. Bárbara, a sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. É quando você fala essa palavra
e o som sai mais forte, tá? Quando ela está acentuada, no caso aqui, ó, deverá, está acentuada aqui no final, tá vendo? Então, a sílaba tônica é o Rá, né? Vai ter um som aberto, vai ter um som mais forte, tá? No caso, quando não está acentuado, como a palavra brinquedos, aí você vai ter que descobrir qual é o som mais forte. A brinquedos tem 3 sílabas, brinquedos. A sílaba forte é aquela que você vai falar com mais intensidade. Na hora que você falar, brin é um som fechado, ó, brinquedos. Brinquedos, brinquedos, brinquedos. O som mais forte foi o que? Saiu da minha boca o que? É o som mais forte. Quando eu falo rápido, também ela se destaca, ó. Brinquedo, 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 brinquedo. A gente embola a língua, igual um trava-língua, porém a sílaba tônica ela vai ficar ali mais acentuado o som. A gente vai falar e a gente vai ouvir melhor a sílaba tônica, tá bom? Tá joia, Bárbara? Mas nós teremos também outras atividades mais para frente sobre a sílaba tônica, tá ok? Vamos lá. Então agora nós vamos para a próxima página, que é a página 33, que vem falando sobre a acentuação das monossílabas, tá? E vem trazendo aqui uma frase para a gente analisar, né? E vem aqui algumas explicações, a tia Michelle vai explicar para vocês. A frase é a seguinte: o jogo foi criado por índios brasileiros. Então vamos lá. Aqui de lilás está destacando a palavra o e a palavra foi e a palavra por. Essas 3 palavrinhas, o, foi e por, elas são chamadas de monossílabas. Elas são chamadas de monossílabas porque só tem uma sílaba, ou seja, só tem um som, tá? O, você abriu a boca uma vez só. Então só tem um som, só tem uma sílaba. Foi, você abriu uma vez só a boca. Então só tem uma sílaba. Por, você abriu uma vez só a boca, então só tem uma sílaba. Então, quando tem uma sílaba só, nós chamamos de monossílaba, tá? Agora, vem trazendo aqui de verde a palavra jogo, né? Já jogo, eu abro a boca 2 vezes, preste atenção. Jogo, jogo. Então, nesta palavra, existem 2 sílabas que compõem ela. Então, se tem 2 sílabas, nós já vamos chamá-las de dissílaba, tá? E nós temos aqui depois, criado, índios. Criado. Falei a palavra, 3 sons, 3 sílabas. Eu abri a boca 3 vezes. Índios. Índios. Abri a boca 3 vezes, então nós temos 3 sílabas. 3 sílabas nós chamamos de dissílaba. Se vocês têm aí o marca-texto, marca em cima aqui, ó, monossílaba, dissílaba, trissílaba, marca em cima, pinta ela, para que vocês possam, para vocês não venham esquecer. E se esquecer, vocês olharem novamente, porque está lá destacado. E por último, brasileiros. Brasileiros. 4 sílabas. Eu abri a boca 4 vezes para falar, né? Então, se tem 4 sílabas, nós chamamos de polissílaba. Ou chamamos também aquelas palavras que têm mais de 4 sílabas. 4 sílabas ou mais de 4 sílabas, nós chamamos de polissílabas, tá? Então, vamos lá. Aqui embaixo vem falando das monossílabas tônicas. São palavras formadas por uma sílaba só e apenas é pronunciada com intensidade na frase. Elas são acentuadas quando terminam em. Quando ela terminar em a, e ou o, elas são acentuadas. Nesse caso aqui, ó, desses exemplos, elas estão acentuadas com o acento
agudo, né? Que é esse tracinho aqui que vocês falam, ah, é um com tracinho, o nome dele é agudo, tá? Acento agudo. Escreva mais uma palavra monossílaba terminada em A, E e O. Aqui é para vocês escreverem. Então, monossílabas são aquelas palavras que só tem uma sílaba só, um som somente. Você vai abrir a boca uma vez. Chá, paz, pés, ré, dó, nós. Outros exemplos aqui com A, quem não conseguiu descobrir. Vou dar outros exemplos aqui para vocês colocarem aí. Ele tá pedindo para vocês colocarem um só, mas eu trouxe 3, ó. Lá, né? Já, vá. As 3 palavras, elas estão acentuadas com acento agudo, tá bom? E só tem uma sílaba só, então são monossílabas. Agora, palavras terminadas em E. Fé, crê e vê. Fé está acentuada com acento agudo, crê e vê com circunflexo, tá? Então, esse acento aqui que vocês chamam de chapeuzinho, não é chapeuzinho, é circunflexo, tá bom? E por último, nós temos a palavra só e pós, que são palavras acentuadas com acento agudo. O acento agudo ele vai fazer com que a sílaba tenha o som aberto, tá? Como pós, só, lá, já, vá, fé, som aberto. Vamos para a atividade 5. Acentue as palavras a seguir quando necessário. A palavra bem não tem acento, nem boi e nem bom. Elas não estão terminando com A, nem E e nem O, né? Então, elas não são acentuadas aqui nesse caso. Não são acentuadas. Chá. Chá tem acento. Crê também tem acento. Fé também tem. Elas estão terminando com A e E. Luz, não. Não termina com A, nem com E, nem com O. Mal, não. Mês, mês tem acento. Olha aqui, ó, esse, tá vendo? Tem o acento no E. Nós, também tem acento. Oi, terminou com I, não tem acento. Pá, tem acento no A, faz o som ficar mais aberto. Pá. Pé, pós, rei, não. Ré, sim. Sou, não. Mim, também não. Pó, tem acento no O. E V, também tem acento no V, tá? O acento circunflexo, ok? Vamos lá. Então, crianças, no caso aqui sobre a acentuação, né, e também classificar de acordo com o número de sílabas, foi só essa atividade aqui. Mais para frente nós teremos outras atividades sobre elas, mas é importante que vocês peguem essas regrinhas e revisem o que a gente estudou, tá? Leia novamente o que é dissílabas, são palavras que têm 2 sílabas, trissílaba, são palavras que têm 3 sílabas, polissílaba, palavras que têm 4 ou mais de 4 sílabas, e monossílabas, que são palavras que só têm uma sílaba, tá bom? Eu quero saber se alguém tem dúvida, quer fazer uma pergunta sobre isso ou sobre as outras atividades que a tia Michele deu, sobre a sílaba tônica. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, crianças, podem ficar à vontade. Não? Tia, pode explicar de novo sobre a palavra índio? A palavra índio? Posso. A palavra índio, ela pode ser separada de 2 maneiras, com 2 sílabas ou 3 sílabas, né? No caso, lá na atividade, a gente separou com 3 sílabas, certo? A gente fala assim, ó, índios, 3 sílabas, tá aqui, ó. Índios. A sílaba tônica índios é o in, ele está acentuado e ele é o som mais forte. Quando a gente fala índio rapidinho, índios rapidinho, o que vai predominar ali é o in, tá? Índio, 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 índio. É o i que vai predominar. Ele está acentuado aqui. Ele tem 3 sílabas, né? Ou 2. Tem gente que separa em 2, tem gente que separa em 3. In, di, os.
Ah, vou mostrar aqui para vocês. Os é a última sílaba. De é a penúltima. In é a antepenúltima, que vem antes da penúltima, tá? Então, se ela é antepenúltima, né? Então, ela é uma proparoxítona. Tá escrito aqui embaixo, ó, a sílaba tônica é a antepenúltima, então nós chamamos de proparoxítonas, tá? Agora, se você separar índios em duas sílabas, índios, o in continua sendo a sílaba tônica, tá? Não muda. Porém, dios é última e in é a penúltima. Aí, se você separar em duas sílabas, ela vai chamar de paroxítona, tá? Se você falar que ela é proparoxítona ou paroxítona, está certo das duas maneiras, não está errado, tá? Porque ele nos dá direito a dividir de duas maneiras, tá? A palavra índios, ok? Consegui responder sua dúvida ou assim, não, é outra coisa que eu quero saber, tá tudo certinho? Ah, então tá bom, obrigada. Tem mais alguém que tem com alguma dúvida, com alguma palavra? Não? Então vamos lá. Eu vou deixar para vocês fazerem aqui uma atividade, depois que a gente desligar a aula, tá? Vocês vão fazer essa atividade aqui como se fosse um dever de casa, tá bom, galera? Página 34, eu quero que vocês façam. Quando a gente desligar tudo, vocês podem fazer. Está bem fácil de fazer, tá? Bem tranquilo de fazer. É uma brincadeira do que é o que é. Vocês vão pegar essas imagens aqui embaixo, na página 34, vão recortar e vão colar nos lugares corretos. Tá bem tranquilo de fazer. Primeiro aqui, sou vermelha. Vou dar um exemplo de uma, tá? Para vocês fazerem as outras sozinhos. Sou vermelha, saborosa. Eu sou polissílaba e sou também uma paroxítona. Quem sou eu? A framboesa, essa daqui.